E o Botafogo surpreende. O Botafogo é o segundo melhor visitante, é isso? Deixa eu confirmar. O O Botafogo... Botafogo fez uma... A campanha do Botafogo no Brasileiro é, sei lá, 60%, 70%. Não, o Botafogo fora de casa. Sim. Segundo melhor visitante. É o pior, eu acho. Segundo melhor visitante. O Botafogo como mandante é o 17º. Isso. Palmeiras ganhou 30 pontos, o Botafogo e Galo tem... Botafogo, Galo e Inter tem 21, mas o Botafogo tem 6 vitórias fora. Então, em aproveitamento, o Fluminense, por exemplo, ele só fez 13 jogos fora, ele tem 19 pontos. Verdade, né? Empatando em 14, ele pode ter essa segunda melhor campanha como visitante. Mas o Botafogo em casa, cara, ele estaria na zona de rebaixamento. 17ª campanha. Agora, campanha lamentável. Mas assim, a recuperação e é o time todo contratado ao longo da temporada, tá? O time do Botafogo tem jogado aí, todo mundo chegou com o decorrer do campeonato. E não é nem só isso também. Primeiro, também lembrar que, tudo bem que não pareceu internamente ser uma realidade isso, tá? Mas parabenizar a manutenção do Luiz Castro no comando do time, porque bastou o contexto a favorecer ele, porque o Botafogo também tinha umas performances ruins abaixo do aceitável, a torcida tinha razão em alguns pontos de reclamar, mas o Botafogo tinha vários buracos no elenco ainda, vários jogadores, várias posições ainda super carentes, vários desfalques, o Botafogo não repetia a escalação, isso atrapalhava muito o trabalho do Luiz Castro, e agora o Botafogo tem um pouco mais de sequência, reforços pontuais, o Adrielson, o Tiquinho, e aí o Botafogo, o que aconteceu? O Túlio me lembra que 10 pontos em 12 jogos, 10 pontos nos últimos 12 disputados. Enfim, e agora tá um time que pode olhar pra cima da tabela, né? Pode se dar o luxo de querer pensar. O Marçal também, me lembra o chat aí, sim. Bem verdade. O time que o Botafogo ontem assim, ó, Lucas Perry, Sarabia, Adrielson, Cuesta e Marçal. Gabriel Pires, Tietê, Piazon, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Aí você pergunta, esse é um time pra fazer o quê no campeonato? Eu acho que esse é um time para sobreviver. Mas aí vale também o que o técnico tem feito e o fato desses caras terem chegado recentemente. Esse time é um time meio de tabela, um time bem treinado, meio de tabela. Mas eu digo um time para sobreviver porque, dependendo, se tiver num mau momento, vai lá para baixo. Eu não acho... Mas assim, tá ok. E a verdade é que, o campeonato do Botafogo primeiro era se manter. E já dá para cravar que vai ficar na primeira divisão. Isso aí já dá para... Tá bem encaminhado. Né? E agora, irmão, pro projeto do Botafogo aí, eu sou o técnico, eu fico animado. Sobrevivemos ao primeiro ano. Se bobear, consegue beliscar alguma Sul-Americana ou uma Libertadores, se der tudo muito certo, né, nessa reta final. E se pegar a Libertadores, irmão, pra tampar de dinheiro, John. A grande verdade é que não, é pra tampar o dinheiro no Botafogo. Qualquer campanha do Botafogo na Série A de 2022 que não fosse colocar o time brigando pra não cair nas últimas rodadas, já é a vitória. E tá caminhando pra isso. Tá caminhando pro Botafogo fechar o ano podendo ter um lucro ainda maior, né? Se conseguir uma vaga na Libertadores, principalmente, mas não vai disputar pra não cair, filho. Não vai brigar pra não cair. Mas esse era o objetivo da temporada mesmo? Deveria ser. Porque assim, aí a gente tem que lembrar também da linha do tempo quando o contrato do Patrick de Paula, pelo valor que foi, não deu certo por enquanto, porque eu acho que o Patrick de Paula ainda pode dar certo em algum momento. Eu acho que o Botafogo entrou já pensando em não cair. Não sei. Então, claro que nenhum clube entra pensando assim, ainda mais grande como o Botafogo, mas... É isso que eu ia falar, o Túlio lembra que o Textor, ele joga a expectativa lá no alto, né? Falando que se o time tivesse bem na metade da janela, ele ia botar mais dinheiro, ia fazer o time brigar pra ser campeão. Ele enfim, traz algum jogador, ele começa a gastar dinheiro, começa a trazer vários caras, a torcida se empolga. Ele diz em coletiva, em entrevista, não sei se foi em coletiva, que o objetivo era não cair, e deveria ser sempre não cair. Como o Cruzeiro na próxima temporada... Não precisa ser só não cair, mas a consolidação. Primeiro você se manter, ter um elenco que seja de Série A. O Cazé falou aqui na live outro dia que 99% dos jogadores dos times da Série B não servem para Série A. Então, reformular o elenco é muito importante, trocar várias peças. E quando você faz uma mudança dessa magnitude, eu acho que seu objetivo não pode ser muito grande, né? Muito ambicioso, porque é muito difícil adaptar um time inteiro para um campeonato difícil como o Brasileirão. Rebaixamento, acho que tá isso aí. Coritiba, Ceará, Cuiabá, Avaí, Atlético